Olá, povo de Deus, olá, povo abençoado, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo vos seja multiplicada e que o poder de Deus te alcance onde você estiver. Eu quero neste momento, agradecer a todos que já estavam aí apostos, a todos que já estavam aí esperando. Eu peço até que você me perdoe por este atraso aí de 15 minutos, mas nós avisamos, na nossa página, nós começaríamos às 9h15, de 9h15 adiante, por causa do nosso culto de Santa Sé, que terminou agorinha mesmo, Eu até deixei o pastor ali terminando o culto, o pastor Delmar, para que a gente pudesse vir aqui dar início à nossa live, início à nossa programação, porque eu tenho aqui uma palavra para poder compartilhar com você, onde eu tenho a certeza que Deus vai trazer a instrução e Deus também ele vai nos abençoar. Obrigado. Você de perto, você de longe, você de Tangará, você de Cuiabá, você de Várzea Grande, Rondonópolis, Água Boa, Chavantina, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, você de Poconé, você de Livramento, você da Bahia, você do Belém do Pará, todos os lugares as pessoas têm nos acompanhado. Se eu esqueci alguém, me perdoa, mas que Deus abençoe todas as pessoas que têm entrado na nossa live, na nossa programação. Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo, que Deus honre, que Deus abençoe você que já está ligado conosco. Eu, como sempre eu falo, eu não vou poder me interagir com você, mas eu já tenho uma equipe aqui que vai estar respondendo o seu boa noite, vai estar respondendo a sua paz, vai estar respondendo aí os seus pedidos de oração. Pode ir colocando o nome, se você tem alguém que precisa dar, você dá o nome, colocar ali pra gente orar. Nós não só na live, na quinta-feira nós temos o culto de oração e durante a semana, sempre que eu lembro, eu estou colocando as pessoas que dão o nome na live para que a gente ore. Nós estamos sempre lembrando e orando. Então coloque o nome lá de alguém, de algum familiar, alguém que está precisando de oração, pode colocar, que uma das funções do pastor é orar pelo povo, independente de quem seja, nós precisamos orar. Então, Deus abençoe. Eu não só peço que você venha curtir, mas eu peço também que você possa compartilhar esta live, que você possa compartilhar esta programação para que um maior número de pessoas possam ser alcançadas. E são muitas pessoas que têm sido alcançadas através da palavra de Deus. Na quarta-feira, agora passada, nós fizemos uma live e um rapaz entrou de longe. Ele disse que era do Candomblé e pediu que eu viesse mandar um abraço para o povo. Eu não sei se ele está me acompanhando hoje, mas para que ele tivesse me acompanhado naquele dia, alguém deve ter compartilhado e por ter compartilhado, chegou até ele. Então eu quero já mandar um abraço para ele, o rapaz lá do Candomblé, eu pediu para me dar um abraço pro povo do Candomblé, que Deus abençoe, e a palavra que eu dei, aquele dia que eu possa dar hoje, possa alcançar a vida do povo do Candomblé com mudança, com transformação, com conversão, e que ele se volte verdadeiramente a Cristo, que esse é o nosso objetivo. Não há um outro Deus além do Deus criador dos céus e da terra. Só ele é Deus e o controle de tudo está nas mãos do Senhor, e louvado seja Deus por isso. Então, obrigado. Você que compartilha tem nos ajudado a propagar o evangelho a toda criatura. Então, nós vamos, eu creio que eu não vou me estender, nós já começamos tarde, então eu até comentei, eu vou fazer um pouco mais curto, É algo muito bom que Deus deu, mas eu vou fazer mais curto porque nós já estamos com o horário avançado. Então eu vou fazer uma breve palavra, algo assim para falar ao teu coração, fazemos oração, nós terminamos em nome de Cristo. Vou falar com 10 pessoas que estão nos acompanhando, eu não sei, Muitas pessoas, por não ter começado 21 horas em ponto, pode ser que não pôde esperar, não sei quantas pessoas vão entrar, mas também não estou preocupado com isso. Se tem duas pessoas me acompanhando, eu e ela fazemos 3, onde tem 2 ou 3 pessoas reunidas no nome de Cristo, ali ele se faz presente. Onde o Espírito de Deus está, tem liberdade, Deus tem bênção, Deus tem vitória para nós. Se tem uma coisa que eu não me preocupo, é com quantidade. Eu prefiro mais qualidade do que quantidade. E louvado seja Deus, Deus tem dado qualidade, Deus tem dado graça, Deus tem abençoado, e é isso que nós nos preocupamos, amém? Então vou falar com 10 pessoas, cumprimentando essas 10 pessoas, é como se eu estivesse cumprimentando todo o povo desta live, todo o povo desta programação, amém? Boa noite, ministro Ribeiro, a paz, quem é que está ligado conosco? 10 pessoas para a gente iniciar a nossa live. Boa noite, pastor, a paz, olha, a irmã Lucilene Oliveira.
Lucilene Oliveira, que Deus abençoe. Eu já estava de plantão, ela não pôde vir à igreja. Que Deus abençoe, minha irmã. Érica Luciene da Silva. Eric Luciene da Silva, Deus abençoe. Graciele Aquino. Olha ela aí, a minha meinha, Graciele Aquino, que Deus abençoe. Diogo Pereira. Diogo Pereira, que Deus abençoe. Crisiane Tac. Olha a outra meinha, Crisiane Tac, que Deus abençoe. Obrigado por estar ligado conosco. Letícia Oliveira. Letícia Oliveira, que Deus abençoe. Jefferson Ribeiro Lins. Jefferson Ribeiro Lins já esteve conosco, está ligado na live, que Deus abençoe. Wellington Bonilha. O Wellington Bonilha, o vulgo já esteve conosco no culto e está acompanhando também a gente na live. Bruna Guzmão. Bruna Guzmão, que Deus abençoe, obrigado por estar conosco. O último, Rafael lá de Sapezal. Rafael de Sapezal. Olha, Rafael está firme conosco, não falta uma live. Que Deus abençoe você, Rafael. Obrigado por estar conosco. Curta aí também, compartilhe a nossa live em nome de Cristo. Eu não entendo muito desse negócio de rede social, mas quando a gente atrasou aqui, né, eu fiquei preocupado. Falei, será que o povo vai estar lá às 9h15, às 21h15? Mas eu sei que parece que tem um sininho lá que você ativa ele, você, né, toca nele lá e todas as vezes que a gente entrar ao vivo, esse sino vai te avisar que nós estamos ao vivo. Eu não entendo muito isso, mas acho que é isso, né? Então, ó, vai pro... Onde que esse sino tá na onde? Esse não é um sino pequenino de Belém, não, né? Então, eu não sei onde é que é, eu não entendo esse negócio, mas vai lá, clica nesse sino, que esse sino vai tocar quando eu entrar ao vivo aqui, tá bom? Deus abençoe vocês, obrigado por estar ligado conosco. Vamos lá para a palavra de Deus? Evangelho de Lucas, capítulo 1. Evangelho de Lucas, capítulo 1. Abra aí, por gentileza. Evangelho de Lucas, capítulo 1. Quem encontrou aí, coloca a mão sobre a palavra, vamos orar. Deus, e nós apresentamos, Senhor Todo-Poderoso, a Tua palavra, e nós abrimos, meu Deus, o nosso coração para receber o entendimento do Senhor. Cele a instrução, que o nosso coração se abra, esteja preparado para receber a palavra do Senhor em nome de Jesus. E que tudo seja para a glória do Teu nome. Amém e graças a Deus. Capítulo 1 de Lucas, versículo 5, a Bíblia diz assim: Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, cuja mulher era das filhas de Arão e o nome dela era Isabel. Então a Bíblia diz que existia um homem chamado Zacarias, ele era sacerdote, ele era da turma, ele era da ordem de Abias, no caso, creio, Abias, o sumo sacerdote. Existia vários sacerdotes, né? Era uma turma, era um grupo, era como diz aqui, né? Era uma ordem, né? Era um grupo. E como eu já falei para vocês, geralmente o sacerdote ele entrava dentro, né, do tabernáculo, ele entrava dentro do templo, e a Bíblia diz que muitos sacerdotes entravam uma única vez dentro do templo, no lugar santo, no altar. Muitos não entravam nunca, a vida inteira nunca tinha oportunidade de entrar. Então o que acontecia? O sacerdote entrava lá no templo, no Santo dos Santos, na presença de Deus, e o povo ficava lá fora, doido para entrar. A Bíblia diz que Jesus ele veio, e quando ele veio e morreu por nós, se entregou por nós na cruz do Calvário, ele diz, está consumado. A Bíblia diz que o véu rasgou ao meio. Esse véu era aquilo espiritualmente que impedia a gente de entrar no Santo dos Santos. Antigamente só o sacerdote. Depois de Cristo, que ele rasga o véu, o que acontece? Todas as pessoas podem estar diante de Deus no Santo dos Santos, se assim ela estiver digna. O que acontecia? Antigamente o povo ficava doido querendo entrar e não podia. Hoje nós somos doidos, porque nós podemos entrar e muitas pessoas não querem entrar. Então a Bíblia diz que só o sacerdote entrava. Então ele estava ali, né? Esse Zacarias, da ordem de Abias, cuja mulher era das filhas de Arão, o nome dela era Isabel. Por que das filhas de Arão? Porque os levitas que veio os sacerdotes, eles eram da tribo de Levi. Arão foi o primeiro sacerdote. Essa mulher da descendência de Arão. De Arão saiu, né? Isabel. E o que acontece? O sacerdote Zacarias se casa com Isabel. Aí a Bíblia diz assim no 6, os dois. 6, eram ambos, os dois, Isabel e Zacarias, justos perante Deus,
vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. A Bíblia diz que tanto Zacarias, o sacerdote, como a sua esposa Isabel, os dois eles eram justos e irrepreensivelmente eles viviam nos mandamentos de Deus e nos preceitos do Senhor. O que é viver de uma forma irrepreensível? É viver de uma forma onde ninguém tenha nada para nos contestar, onde ninguém tem nada para falar de nós, ou seja, uma pessoa correta. A Bíblia diz que eles eram justos, corretos e irrepreensíveis. Ninguém tinha nada para reclamar, porque eles eram fiéis a Deus, eles eram tementes ao Senhor. Aí diz assim, no versículo 7, e não tinha filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. Quando a Bíblia diz que os dois eram irrepreensíveis, e quando a Bíblia diz que os dois eram justos, é porque os dois eram exemplos de crente, era exemplo de pessoas de Deus. Só que mesmo sendo exemplo justo e irrepreensível, tinha um problema na vida deles. Eles já eram avançados em idade e eles nunca tiveram filhos e também não iam ter. Por quê? Porque já estavam avançados, não tinha como mais, de uma forma natural, ela conceber, porque tinha passado a idade. Tinha acabado o costume das mulheres, ele já era avançado, eles já não conseguiam, não podiam mais, né, de uma forma natural, obter, né, essa bênção de ser pais. E quem não era mãe, não era pai, principalmente mãe naquela época, era visto pelos outros como amaldiçoado. Quanto mais filho, mais bem-aventurada a mulher ela era. A Bíblia diz que eles eram irrepreensíveis, justos, ou seja, verdadeiras pessoas de Deus. Mas será que naquela época alguém olhava para ela e dizia, se fosse tão de Deus assim, teria filhos? Porque filho é uma dádiva de Deus. Porque você acha que o povo não falava naquela época? Eu não sei se agora o povo fala. Não sei se o povo fala, não. O povo fala? Aí em Sapezal, em Cuiabá, em Várzea Grande, em Quintangará, não sei, em Rondonópolis. Eu não sei se o povo aí é fofoqueiro, o povo fala, eu não sei. Irmão, o povo sempre vai ter motivo para falar. Eu fico imaginando, olhando, dizendo assim, também não é tão de Deus assim não, porque se fosse de Deus, por que não engravida? Por que eles nunca tiveram filhos? Deve ter pecado, deve ter alguma coisa errada. Mesmo que a Bíblia diz que eles eram exemplo. Mas o que me chama a atenção, eles não tinham filhos. Eles tinham tudo para dizer, e eles podiam, porque eles tinham moral para isso. Eles eram de Deus para isso. Eles podiam dizer, sabe de uma coisa, Deus? O que adianta servir ao Senhor se todos estes anos nós temos clamado por um filho e o Senhor nunca nos deu essa bênção? Se for para servir a Deus, para ser de Deus, para ser correto, para viver dessa forma, sem ter nada, porque quantas pessoas, quando as coisas não dão certo, não são nem tão irrepreensíveis e não são nem tão de Deus, mas contestam a Deus dizendo, Deus, para que servir ao Senhor se a gente não ganha, não tem aquilo que a gente pede? Eles tinham tudo para dizer, mas eles não diziam. Muitas pessoas reclamam, murmuram, dizendo, eu dizimo, eu oferto, eu estou no culto, e por que eu não ganho, por que eu não recebo? Eles não reclamavam, sabe por quê? Porque eles não serviam a Deus por aquilo que Deus tinha para dar. Eles serviam a Deus porque Deus é soberano. E nós precisamos servir a Deus por tudo aquilo que Ele é, e Ele é soberano. Não sirva a Deus por aquilo que Ele tem para te dar. Sirva a Deus por aquilo que Ele é, e Ele é soberano. E se Ele desejar dar ou não, Deus que vai decidir isso. No versículo 8, a Bíblia diz, e aconteceu que, exercendo ele, quem? Zacarias, o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer incenso. Olha só, há quanto tempo, irmão, ele era sacerdote? E há quanto tempo ele exercia o seu sacerdócio? Entenda, o que Deus não tinha dado a ele, o que Deus não havia dado a ele, não foi impedimento nem desculpa para ele dizer, eu não vou cumprir o meu sacerdócio, porque Deus não fez isso, não fez aquilo, não fez aquilo. Quantas pessoas deixam de cumprir o seu sacerdócio? Quantas pessoas deixam de cumprir o seu ministério? Quantas pessoas não fazem aquilo que Deus determinou porque Deus não deu algo a ela?
Nós recebemos aqui um exemplo de Zacarias, quando a Bíblia diz que ele mesmo avançada idade, ele mesmo não recebendo o filho que ele sempre quis, ele estava ali cumprindo o seu sacerdócio, o seu ministério. Ah, pastor, mas eu não sou sacerdote. A Bíblia diz em Hebreus, Deus te fez, Jesus te fez rei e sacerdote. Cumpra o seu ministério. E não cumpra para receber algo em troca, não. Cumpra porque Deus, ele é Deus. Cumpra porque Deus determinou. A Bíblia diz aí no 8, né, no 9, que segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte ele entrar no templo. Olha, ele teve sorte de entrar naquele dia. A Bíblia diz que o tempo e a sorte pertencem a todos. Cumpra o seu sacerdócio, cumpra o seu ministério, cumpra a palavra de Deus. A Bíblia diz que ele foi cumprir o seu ministério, por sorte, ele entrar segundo o costume sacerdotal. Como assim um costume? Eles tinham costume de acender incenso, costume de acender a lâmpada, costume de fazer sacrifício. Qual é o costume que nós temos hoje? Nós vamos à igreja, a gente ora, a gente louva, a gente ministra a palavra, a gente louva, a gente ora, você dá o dízimo, a oferta, você participa dos cultos. E quantos têm deixado de cumprir aquilo que é o costume? Quantos têm deixado? Não. Ele cumpriu o seu sacerdócio. Nada impediu ele de cumprir. Aí diz assim no 10, e toda a multidão do povo estava fora, orando a hora do incenso. O povo estava fora, mas Deus deu graça e misericórdia e sorte para ele poder entrar naquele dia no templo. E ele entrou. 11, então um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé à direita do altar do incenso, e Zacarias, vendo o anjo, turbou-se e caiu o temor sobre ele. Temor aqui é uma mistura de respeito com medo. Porque quando o anjo vinha, ele vinha decretar bênção ou o anjo vinha decretar espada, o problema. Né? O anjo vinha repreender. Mas a Bíblia diz que ele era irrepreensível. Então o anjo não estava ali para condenar. Aí a Bíblia diz no 12, no 11 ele temeu, né? Ele viu o anjo, aí diz que ele no 12, Zacarias vendo turbou-se, caiu o temor sobre ele. 13, mas o anjo lhe disse, Zacarias, não temas. Quando o anjo diz, Zacarias, não tema, ele está dizendo, não tenha medo, ou seja, não perca a confiança no Senhor. Você não perdeu a confiança em Deus, mesmo Deus não dando o seu filho, mesmo Deus não fazendo o que você quer, você cumpriu o seu ministério, não temas. Ou seja, não perca a confiança em Deus. Aí ele diz assim, mas o anjo lhe diz, Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de João. Olha o quanto é importante a gente cumprir o nosso ministério. Olha o quanto é importante a gente não retroceder. Cumpra o seu ministério, meu irmão. Faça aquilo que Deus colocou no teu coração. Dia de culto, entre no templo, esteja na igreja, faça como de costume. Não deixa nada nem ninguém te afastar da presença de Deus. Ele diz, não temas, a sua oração foi ouvida. E Isabel, sua mulher, conceberá, ela vai ter um filho. Peraí, eles já são adiantados de idade. Pastor, como é que isso vai acontecer? Milagre de Deus. A porta que Deus abre, ninguém pode fechar. Deus é o Deus do impossível. Ele abre porta onde não existe. Ele traz à existência aquilo que não existe. Ele pode dar um filho para aquela que é estéril. Oh, louvado seja Deus. Por quê? Porque ele cumpriu o seu ministério. O anjo diz, Deus ouviu sua oração. Irmão, imagina quanto tempo, ele é de avançada idade. Imagina quanto tempo eles estão orando. Às vezes você acha que Deus te esqueceu. Não, Deus não esqueceu, ele não demora. Deus capricha. Deus deu para ele João Batista. Você sabe o que significa o nome João Batista? Jeová mostrou privilégio, ou seja, graça. Ou seja, uma grande graça. Graça é um favor não merecido, uma grande graça caiu sobre Isabel e sobre Zacarias. Ela vai estar grávida, ela vai ficar grávida de João Batista. Aí a Bíblia diz assim, 14, e terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento. Por quê? Porque João Batista será grande diante do Senhor. Enquanto muitas pessoas buscam ser grande diante de um partido, grande diante da política, grande diante de um ídolo, grande diante do patrão, grande diante da esposa do marido, João Batista era grande diante do Senhor. E não beberá vinho nem bebida forte.
e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe, não porque era cheio do Espírito Santo, mas porque Deus ia o encher. 16, olha que forte no 16, e converterá muito dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá adiante dele no espírito e virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência do justo, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Várias coisas a gente vê aqui. Primeiro no 15 a Bíblia diz que ele não podia beber vinho nem bebida forte, ele seria cheio do Espírito Santo. Como podemos ser cheios do Espírito Santo se nós somos cheios de tantas coisas? Isso é a primeira coisa que veio ao meu coração. Ou seja, ele seria nazireu, ou seja, ele é separado. E o separado tem coisas que não pode fazer. Você é separado. Não permita coisa sujar você, para que você não, porque senão você não pode ser cheio do Espírito Santo. Outra, a Bíblia diz que ele, no 16, converteria muito dos filhos de Israel. Muitos irmãos dos religiosos daquela época deixaria a religiosidade e se converteria a Deus verdadeiramente. Uma pergunta, irmão. Será que nós somos convertidos de verdade? Porque a Bíblia diz que todo aquele povo que se achava convertido era religioso. E Deus ia converter o povo, arrancar o povo da religião e trazer para Jesus, e trazer para Deus. Olha só que coisa. Ele iria converter, ou seja, eu estava comentando, João Batista e Jesus, eles vieram 400 anos depois que o último profeta falou através de Deus. 400 anos Deus ficou ali num silêncio com o povo dele. Porque o povo fez tudo aquilo que era errado. 400 anos Deus sem se revelar ao povo. Vamos aprender algo aqui? Nessa época de 400 anos que Deus ficou sem falar com o povo, apareceu o livro de sabedoria, apareceu o livro de Macabeus, apareceu o livro... apareceu vários livros que hoje a Igreja Católica inseriu na Bíblia, que não são livros, são livros apócrifos, não são livros inspirados por Deus, pelo Espírito Santo. Mas durante esses 400 anos onde Deus não falou com o povo, estas pessoas escreveram esses livros pela história que eles viveram. Mas não são livros inspirados por Deus. Para você entender, às vezes você pergunta, por que apareceram esses livros? Não foram inspirados por Deus. No silêncio de Deus, os homens escreveram esse livro, pela história que eles viviam. Mas Deus não falava com o povo. Depois de 400 anos, João Batista aparece para preparar o caminho para Cristo entrar no coração das pessoas, na vida das pessoas. João Batista é como se fosse o arauto, aquele que anuncia a chegada do Messias. Por isso que ele diz, olha lá, eis que vem ali, né, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista, ele veio preparar. João Batista nasceu, João Batista, quando tinha 6 meses que ele estava no ventre da mãe, Maria gerou Jesus no seu ventre, ela recebe. Então tem uma diferença ali de 6 meses de diferença de idade um para o outro. Eles eram primos e João Batista preparou o caminho para que Jesus viesse. Um pouquinho da história para você compreender. E o que Deus está dizendo? Nesses 400 anos vocês viveram na religiosidade. E João Batista veio para converter aquele que acha convertido e trazer para Deus. Esta palavra veio para converter aquele que acha que é convertido. A Bíblia é interessante, outra coisa que eu achei interessante, quando ele diz, 17, e João Batista irá diante dele no espírito de virtude de Elias. Como assim no espírito e na virtude de Elias? Porque o que aconteceu na época de João Batista, aconteceu há 850 anos lá atrás, antes de Cristo, antes de João Batista. 850 anos lá atrás. O que aconteceu? Elias teve que ir até o rei Acabe, que estava, irmão, numa idolatria terrível, e levou todo o povo também a ser idólatra, a cultuar a Baal, aos deuses estranhos. E a Bíblia diz que Deus falou para Elias, Elias, vai até Acabe e diz para ele e para todo o povo de Israel que durante 3 anos e 6 meses não vai chover na terra. Eu estava perguntando hoje, muitas pessoas faltaram Santa Ceia do Senhor, por causa que hoje aqui em Tangará
deu uma chuva, choveu a tarde inteira, louvado seja Deus. Mas há muito tempo não chovia. Quando chovia, chovia bem pouquinho. Tem animais morrendo, os rios estão se secando e há muito tempo não chove. Está uma estiagem, um calor que tem matado as pessoas por causa do calor. A mesma coisa que aconteceu com Elias e com Acabe há 850 anos atrás. Olha que coisa. E há 400 anos agora, na época de Elias I, na época de João Batista, a mesma coisa. Por que ele ia na virtude e no espírito de Elias? Elias teve que trazer o povo que estava na idolatria de volta para Deus. E João Batista tinha que fazer o quê? Tirar o povo da religiosidade e trazer de volta para Deus. Cada um com o seu problema na sua época. O que aconteceu? Deus mandou o profeta Elias ir até Acabe e repreender ele, dizendo, sabe por que não chove? Não chove, não vai chover 3 anos e 6 meses, enquanto você e o povo não sair da idolatria e voltar para Deus. Elias teve que fazer uma peleja, um confronto, porque Deus mandou ele confrontar Acabe e os 850 profetas que Jezabel e Acabe tinha. A Bíblia diz que Acabe fez tudo para irritar a Deus. Tem gente que faz tudo para irritar o Senhor. A Bíblia diz que além de ele fazer tudo para irritar, ele ainda casou com Jezabel, uma feiticeira que servia a Baal e a Aserá. A Bíblia diz que ele era filha de Etibaal, ele era rei dos Sidônios, e Deus falou para não ter aliança, porque se tivesse aliança com um povo estranho, o povo iria corromper e levar eles a servir aos deuses estranhos. E ele fez isso. E não só foi ele, né, e a família, mas levou todo o povo de Israel. Então Deus mandou falar para Acabe, enquanto você não se converter e não voltar para mim, não vai ter chuva. Será que isso tem alguma coisa? Por que não chove, se o controle da chuva está na mão de Deus? É Deus que abre as comportas do céu, que manda chover, é Ele que tira a chuva, é Ele que cerra o céu. E outra, hoje choveu e muitas pessoas não vêm. E às vezes não entendem por que Deus não manda chuva. Precisamos nos converter, nos arrepender, nos voltar para Cristo verdadeiramente, para a sua palavra. A Bíblia diz que depois de 3 anos, 6 meses, animais estavam morrendo. Não está morrendo animal em Mato Grosso não, né? Será que está morrendo animal em Mato Grosso? A Bíblia diz que o ribeiro lá, os rios secaram. Os rios não estão secos não, né? Vi uma matéria esses dias onde os navios não podem nem navegar porque não tem água. Não tem água. Está tudo seco. O sol parece que está em cima da nossa cabeça, é um calor terrível, tremendo, que a gente nunca viu. Eu nunca vi o que eu estou vendo nesses últimos dias e o povo não se atenta para isso. O que aconteceu na época de Acabe está acontecendo exatamente hoje, o povo não muda. O povo não se arrepende, o povo não converte, o povo não se transforma. O que aconteceu? Depois de 3 anos e 6 meses, Deus manda novamente Elias falar com Acabe. Tipo assim, vai lá e vê se ele entendeu que sou eu que estou no controle. Vai lá e vê se ele entendeu que sou eu que reino. Quando a Bíblia diz que Elias chega diante de Acabe, Acabe olha para ele e fala assim, você é o perturbador de Israel? E Elias diz, eu não sou o perturbador de Israel, você e os seus pais são. Porque vocês abandonaram a Deus para servir a Baal e a Aserá, a Baalins. Vocês abandonaram a Deus. E o que Elias tinha que fazer? Trazer o povo de volta para Deus. Por isso que a Bíblia diz que João Batista iria no espírito e na virtude de Elias. Como? Trazendo o povo de volta para Deus. O que ele fez? Ele fez um confronto. Elias falou para Acabe, junta todos os seus sacerdotes de Baal e Aserá, que são 450 de Baal e 400 de Aserá, e junta no Monte Carmelo. E traz todo o povo de Israel também, que eu quero que o povo de Israel veja a peleja. O povo precisava ver quem era o verdadeiro Deus. E quem é que eles estavam servindo. E a Bíblia diz que Elias mandou trazer 2 bezerros e colocar sobre o altar. E os 850 profetas de Baal e Aserá iriam invocar a Baal e não podia colocar fogo. Eles iam ter que orar, clamar a Baal para Baal mandar fogo. E Baal ia consumir o touro como holocausto. E Elias falou assim, ó, um boi para mim, um boi para vocês. O Deus que responder com fogo, esse é o verdadeiro Deus. E o verdadeiro Deus é que nós temos que servir. E Elias olhou para o povo de Israel e disse, até quando vocês vão coxear
Cocheareis entre dois pensamentos. Ou seja, até quando vocês vão estar divididos? Se Deus é Deus, sirva a Deus. Agora, se Baal é Deus, sirva Baal. Agora, não fique dividido, porque para servir a Deus tem que ser na totalidade. Ele falou, faz vocês primeiro, eu sou sozinho, vocês são 850 profetas. A Bíblia diz que os profetas de Baal colocou ali, colocou a lenha, fez o altar, colocou a lenha, colocou o touro em cima e clamaram, ô Baal, manda fogo, consome o holocausto. A Bíblia diz que eles começaram de manhã, 6 horas da manhã, deu 6, deu 7, deu 8, deu 9, deu 10, deu 11, deu meio-dia, Elias começou a zombar deles, dizendo, grita mais alto, quem sabe Baal está dormindo. Elias diz, grita mais alto, porque quem sabe ele foi para alguma viagem. A Bíblia diz que depois do meio-dia eles começaram a se cortar com faca, lançando sangue em cima do touro, em cima do holocausto, em cima do altar, e mesmo se cortando, porque era o costume deles se cortar, por quê? Porque esse Deus chamado Baal, ele pedia como sacrifício sangue. Ele pedia sangue dos seus adeptos. Agora olha a diferença do Deus de Israel, o nosso Deus, o Criador do céu e da terra. Ele enviou o seu Filho para que derramasse o sangue por nós. Enquanto Deus estranho está sugando o sangue das pessoas, Jesus derramou todo o seu sangue para salvar a humanidade. Não cocheiem entre dois pensamentos. Se Baal é Deus, se os ídolos são Deus, se as imagens são Deus, sirva as imagens. Agora, se Deus é o único que tem poder, sirva a Deus. Quando deu a tarde, falou, deixa, chega, vocês já até estão sangrando, não aconteceu nada. E a Bíblia diz que Elias disse, agora é minha vez. E Elias pegou, a Bíblia diz que ele repara o altar de Deus que estava quebrado. Hoje é dia de você restaurar o seu altar, o teu coração, a sua vida, colocar a tua casa em ordem. A Bíblia diz que ele repara o altar, ele arruma, ele conserta. E depois que ele conserta o altar, ele coloca a lenha, ele manda o povo colocar o boi, coloca o boi em cima do altar, em cima da lenha, e ele manda fazer uma valeta em volta do altar. E Elias fala assim, ó, traz um cântaro de água, para você entender o que é cântaro, um vaso ou um balde de água, e jogou em cima do touro, molhou o touro, molhou a pedra, molhou a lenha, molhou o altar e encheu a água que estava em volta na valeta, no rego. A Bíblia diz que ele falou, faz a segunda vez, ele pegou outro balde e jogou de novo em cima, molhou tudo de novo. Ele pegou pela terceira vez outro balde e jogou 3 vezes, ficou tudo encharcado. E Elias falou para Acabe, aproxima todo o povo de mim, todo o povo de Israel se aproximou. E Elias disse assim, levantou os olhos aos céus, levantou a mão e diz, ó Deus de Israel, mostra para esse povo que só o Senhor é Deus e que eu estou aqui porque o Senhor me enviou. E volta o coração desse povo para o Senhor. Ouça a minha oração e derrama fogo do céu para consumir o holocausto. Quando Elias fecha a boca, Deus manda um fogo. A Bíblia diz que o fogo veio tão violento que consumiu o boi que estava sobre o altar. A Bíblia diz que queimou todo o boi, consumiu. A Bíblia diz que consumiu toda a lenha. A Bíblia diz que consumiu as pedras do altar. A Bíblia diz que o fogo que Deus mandou lambeu todo o pó que estava. A Bíblia diz que a água se secou até o que estava na valeta. Deus mandou o fogo que arrebentou com tudo, o fogo consumiu tudo. Engraçado, o povo não precisava de fogo, o povo precisava de água. Era chuva que não tinha. Por que Elias pediu fogo? Porque Deus não vai mandar o que você precisa enquanto o fogo consumidor não consumir aquilo que está errado. O fogo desce, consome aquilo que é errado para que Deus possa derramar a água de bênção, aquilo que você necessita. Repara o seu altar. A Bíblia diz que todo mundo, o irmão, caiu prostrado diante de Elias, diante de Deus, e todo o povo gritou. Todo o povo gritou. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. E Elias mostrou para todo mundo que existe apenas um Deus. E Elias trouxe todo o povo de volta para o Senhor. Por isso que a Bíblia diz lá que João Batista iria no espírito e na virtude de Elias, ou seja, para trazer o povo de volta para Deus. Agora que coisa interessante. O povo
de Elias, Elias trouxe o povo de volta para Deus. De onde que Elias tirou o povo para voltar para Deus? Da idolatria. E João Batista, que ia no poder e na virtude de Elias, ia tirar o povo de onde para trazer para Deus? Da religiosidade. E hoje, no tempo de Elias, idolatria, o povo tinha que sair. No tempo de João, João tinha que tirar eles da religiosidade. E no nosso tempo, mais difícil, porque a nossa geração é a pior geração de crente que existe. Os pregadores de hoje, se estiverem bem com Deus, porque nem todos estão, e eu falo isso. Se estiver bem com Deus, se estiver no espírito de Elias, se estiver no espírito de João Batista, o que eles precisam fazer? Tirar o povo de 4 coisas, não é de 2 não. Lá era idolatria e religiosidade. E nós agora, da mesma idolatria, porque o povo ainda é idólatra, da religiosidade, porque o povo ainda é religioso. Eles não servem a Deus, eles servem a religião. E 2 outras coisas, da frieza espiritual que a Bíblia diz que viria nos últimos dias, tirar o povo da frieza espiritual e trazer para Deus, e da apostasia. A frieza espiritual que o povo traz, que o povo traz a apostasia. Pastor, o que é apostasia? Apostasia é abandono da fé. Quantas pessoas que estavam com Deus abandonaram a fé, abandonaram a palavra, abandonaram seus ministérios, abandonaram a igreja e voltaram para o mundo. Voltaram a prostituir, a adulterar, a beber, a fumar, a se drogar, voltaram a fazer tudo que é errado de novo. E qual é o nosso trabalho? Pegar as pessoas no espírito de Elias e trazer novamente a Deus. O povo estava dividido, idólatra, religioso. João Batista veio para trazer o povo de volta a Deus. Para a gente finalizar, Lucas capítulo 3, eu finalizo aí. Lucas capítulo 3. Uma coisa interessante. Quando a Bíblia diz que o anjo falou que ele viria no espírito de Elias, João Batista ainda não estava nem no ventre. Era uma profecia que logo aconteceria. Agora nós vamos ler no capítulo 3, de negrito, em cima do capítulo 3, está escrita a pregação de João Batista. João Batista nasce, ele cresce e Deus dá um ministério para que ele possa cumprir. João Batista ganha sua primeira igreja, mas não igreja que a gente fala é brincando. A igreja de João Batista era na onde? No deserto. E a Bíblia diz que uma multidão saía de todo lado para ir lá em João Batista, no deserto, ouvir a pregação, se arrepender e ser batizado por ele. Olha que forte. Agora hoje a igreja está dentro da cidade, do lado da casa das pessoas. E os crentes de hoje são tão mimimi. Eu não posso, porque hoje eu estou isso. Eu não vou porque está chovendo, eu não vou porque está frio, porque está calor. Meu irmão, o povo não quer. É a frieza que a gente precisa tirar o povo. O povo ia longe, lá no deserto, para ouvir João Batista. E depois do arrependimento ser batizado por ele. Dá uma olhada só. Diz assim no capítulo 3, versículo 2. Vamos no 1. Versículo 1. E no ano 15 do império de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, e Herodes, tetrarca da Galiléia, e seu irmão Filipe, tetrarca da Itureia, e da província de Traconites e da Lisânias, e tetrarca de Abilene, sendo Anás e Caifás o sumo sacerdote. Caifás e Anás são os dois, o sacerdote e o sumo sacerdote que existia na época de Cristo, que foi os que incitaram o povo a crucificar Jesus. Ou seja, o povo era religioso, até mataram Cristo. Mas eles achavam de Deus. Por isso João Batista veio trazer esse povo, e muitos não quiseram. Aí diz assim no 3, João Batista percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo do arrependimento para perdão dos pecados. Olha o que ele pregava. Olha o que João Batista prega, olha o que eu estou pregando para você e olha o que está sendo pregado nas igrejas. O mundo acabando, Jesus voltando, o povo na apostasia, no pecado, e tem pastor pregando prosperidade, pastor pregando bênção, pastor pregando cura, pastor pregando um monte de coisa. E Jesus está voltando, irmão. Entenda, você entra pobre e doente no céu, mas você não entra sem arrependimento. Olha o que João Batista pregava naquela época.
Arrependimento e batismo para perdão dos pecados. 4. Segundo o que está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, que diz, voz do que clama no deserto, que é a voz de João Batista, preparai o caminho do Senhor, ou seja, o caminho de Jesus, endireitai as suas veredas. Todo vale se encherá e se abaixará todo monte outeiro. E o que é tortuoso se endireitará e os caminhos escabrosos se aplanarão. 6. E toda a carne verá a salvação de Deus. Olha só, olha o que João Batista pregou no primeiro culto, na primeira igreja dele. Olha o primeiro culto, a primeira palavra de João Batista. 7. Dizia, pois, João à multidão que saía para ser batizada por ele: ô coisinha linda de Deus, fofura, Deus vai te prosperar. Olha aí que o João Batista pregava, olha. Deus é amor. Ele pregava, ô coisinha fofa, ô coisa maravilhosa de Deus. Deus vai prosperar, Deus vai abençoar você. Olha a primeira pregação do homem. A raça de víbora, filhos do capeta. Dá uma olhada, meu irmão, a pregação. Irmão, se a gente não dá paz para a pessoa, ela já sai bicuda da igreja e vai para outro lugar. Se a gente orar por ela, se ela passar mal, ela já sai da igreja e ela já vai para outro lugar. Olha a primeira pregação de João Batista, filho do capeta, cobra dos infernos, raça de víbora. Dá uma olhada, irmão. O povo que ele ia batizar. Dá uma olhada. Olha a pregação, a primeira pregação, hein? A multidão ouvindo, ele podia falar, não, Jesus, Deus é amor. Não, a raça de víbora. Filhos de Satanás. Dá uma olhada. Ele diz, dizia a multidão que saía para ser batizado por ele. A raça de... Irmão, o povo ia longe, no deserto, para levar uma paulada, uma cacetada dessa. Hoje está cheio de crente mimimi. Que quando você prega a palavra de arrependimento, a palavra de exortação, quando pregava antigamente, o povo mudava. Hoje o povo muda, mas é de igreja. O povo mudava o caráter, a índole, o procedimento, se convertia. Hoje o povo muda é de igreja. Ah, se não está do jeito que quer, eu saio, vou para outro lugar. Crente mimimi. Olha o que o João Batista está dizendo em raça de vivo, filho do capeta. Quem ensinou vocês a fugir da ira que está por vir? A ira de quem? A ira de Deus. Aí diz assim no 8, produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. E não comece a dizer em vós mesmo, temos Abraão por pai. Porque eu vos digo que até dessas pedras pode Deus suscitar filho em Abraão. Quando ele pregava duro, João Batista falou, não adianta falar que vocês são descendentes de Abraão, não. Por quê? Porque os judeus achavam que por serem descendentes de Abraão, ele já estava garantido. E João Batista dizendo, não está não. É preciso haver um arrependimento. É preciso haver uma mudança. Irmão, você sabe o que é arrependimento? Arrependimento é uma mudança radical, moral, ética, mudança de caráter. Quem se converte, quem se arrepende, irmão, produz uma mudança. Produz uma transformação. Se você diz que é convertido, mas você continua fazendo as mesmas coisas que você fez, você nunca foi convertido, você precisa se converter. E para isso precisa ter arrependimento. Olha só, arrependimento e não remorso. E a Bíblia diz assim, 9... E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não dá bom fruto, é cortada e lançada no fogo. O fogo aqui que ele está referindo é o fogo do inferno. E as árvores somos nós. Toda árvore que não produz bom fruto será cortada. Será lançada no fogo. Quando ele disse isso, olha só. E a multidão, algumas pessoas da multidão, interrogava dizendo, o que faremos, pois? Ou seja, o que nós precisamos fazer para fugir da ira futura, para nos arrepender, para voltar para Cristo, para fazer a vontade de Deus. Você pode ver que quando a gente prega, uma multidão ouve. Mas quantos ali estão dispostos a dizer o que nós precisamos fazer para mudar? Algumas pessoas perguntam, como a multidão perguntou, 11, e ele respondeu, e ele disse-lhe, quem tiver 2 túnicas, que reparta com quem não tem, e quem tiver alimento, faça da mesma maneira. Dá uma olhada. Faça da mesma maneira.
Tá uma coisa que eu nunca fiz, brechó, nunca vou fazer. Por quê? Porque se uma roupa não presta para mim, ela vai prestar para alguém e eu vou vender? E quem não tem condições? E quem não tem condições? Eu estava comentando exatamente sobre isso. Estava comentando, tem pessoas que têm a mais do que precisam, mas pode ver alguém do lado precisando, mas não ajuda. Isso João Batista está falando naquela época. Agora nós precisamos, o que nós precisamos, o que a gente precisa saber? Em que nós precisamos mudar na nossa época agora? Se bem que muitas pessoas têm um coração fechado para ajudar o próximo. Estava comentando, às vezes você teve filho, o seu filho já é adolescente, já é jovem, já é até de maior, mas o berço que você teve ele está até hoje guardado lá no fundo da sua casa, num quarto, pegando poeira. Enquanto tem pessoas que não têm condições de ter um berço, ter um filho, não tem onde colocar. Sabe por quê? Porque as pessoas se apegam e falam assim, não, pastor, é de lembrança. Para que a lembrança se você já tem o seu filho? É o que ele está ensinando aqui, esse amor ao próximo. Aí diz assim, quem tiver túnica ou alimento, que faça da mesma maneira. 12, olha que forte, irmão. E chegaram também uns publicanos para serem batizados e disseram, mestre, e nós? O que devemos fazer? Todos nós sabemos que os publicanos eram cobradores de impostos e eram pecadores porque eles eram ladrão. Não existia um publicano que era pobre. Por quê? Porque eles eram judeus, mas eles cobravam imposto para o Império Romano. Se o Império Romano cobrasse 200 de imposto, eles cobravam 400, 500. 200 eles davam para o Império Romano, que era o que era para ser cobrado, e o restante eles embolsavam. Irmão, todos os publicanos eram ricos. Porque eles defraudavam, eles roubavam. Zaqueu, no capítulo 19 de Lucas, é publicano. Lê lá sobre Zaqueu. E os publicanos, alguns publicanos que ouviram disseram, não, tem algo errado em nós precisamos mudar. Mestre, nós, o que nós devemos fazer? E nós, o que nós temos que fazer, mestre? 13. E ele disse, não peçais mais do que aquilo que vos é ordenado. Não peça mais daquilo do que foi ordenado. Vou falar uma coisa para você. O publicano pedia mais do que estava ordenado. Eu estava comentando aqui hoje na minha igreja. E eu louvo a Deus por isso. Por toda a igreja onde eu passei, Deus colocou a mão e Deus abençoou. Porque eu nunca defraudei ninguém. Eu estou pouco me lixando com aquilo que o pastor vai... você tem amigo pastor, você tem amigo... Eu estou pouco preocupado. Aqui, irmão, o chicote come. Aqui o couro come de um lado como do outro. Por onde eu passei, eu nunca extorqui, eu nunca enganei ninguém. Olha o que João Batista diz, e se tem pastor me ouvindo, pega de exemplo para você. O que está ordenado a gente fazer é pegar dízimo e oferta, não tem trízimo. Quantas vezes eu vi pastores dando... A pessoa vem para o culto, ele faz lá um envelope, ele dá um envelope, ele dá 2 envelopes, ele dá 3 envelopes, ele dá 4 envelopes. A pessoa sai com tanto envelope que ela não sabe nem para que são os envelopes. Toma vergonha na cara e faz aquilo que é ordenado. E o que é ordenado é dízimo e oferta e a obra de Deus. E ele vai manter. Deus me manteve até hoje e eu nunca fiz loucura. E nós, peça só o que está sendo ordenado. Não queira extorquir, não queira enganar. Olha que forte, irmão. Tem pessoas que ouvem, tem pessoas que dão crédito. Eles, os publicanos, estão perguntando, e eu? O que eu preciso fazer? Vocês não podem defraudar ninguém. Só peça aquilo que está sendo ordenado. Nada mais do que isso. Aí diz assim no 13, ele diz, não peçais mais do que aquilo que vos está ordenado. 14. E uns soldados, olha que grupo de pessoas, e uns soldados, polícia, o interrogaram também dizendo, e nós? O que faremos? E ele lhe disse, a ninguém trateis mal, nem defraudeis, e contentai-vos com o vosso soldo, ou seja, contentai com o seu salário, com aquilo que você ganha. Não aceite propina para nada. Faça somente o seu trabalho, não maltrate ninguém. Presta atenção no que eu vou falar para você. Isso serve para crente, tá? Não defraudeis ninguém. Não defraude ninguém. Eu estava comentando hoje algo sério na nossa igreja. Existem muitos policiais que maltratam os bandidos, os malfeitores a qual eles prendem. Nenhum policial tem o direito de maltratar ninguém, porque é a justiça que vai decidir o que vai ser feito com aquela pessoa que errou, e não o policial. O policial está ali para prender. Prendeu, e quantas vezes a gente vê matéria de policiais que prendem, não estou falando de todos não, tá?
de policiais que prende alguém, a pessoa já está detida, algemada, mas ele ainda bate, ele dá tapa, ele dá chute, ele enforca e muitas vezes tem matado as pessoas. E o que o crente faz? O crente apoia. Porque muito crente ainda tem coragem de abrir a boca e dizer: bandido bom é bandido morto. Não, não, não. Para Deus, bandido bom é um bandido restaurado através da palavra de Deus. Se Deus me mudou, se Deus mudou você, Deus muda também o bandido. Sabe por que não muda? Porque nós não mudamos. Porque não tem quem tem coragem de dizer: Deus tem o poder de mudar. Agora você precisa fazer isso, isso e isso. Estava comentando hoje. Eu não tenho medo de falar, não tenho medo de sofrer retaliação. Por ninguém, por liderança, por ninguém. Não tem medo de nada, não. É o que Deus manda eu falar, eu falo abertamente. É por isso que eu não gosto de política. É por isso que eu não coloco ninguém em cima do meu altar. Por quê, pastor? Porque as pessoas defraudam, elas enganam. Irmão, político tem coragem. Olha só, tem governador, tem político que tem coragem de roubar a merenda das crianças da escola. Só para ter mais, só para enriquecer. Eles tiram das crianças para colocar no seu próprio bolso. Eles têm a coragem, irmão, e morreu milhões de pessoas no mundo inteiro. Porque o dinheiro que veio de verba para comprar respirador, eles desviaram e pegaram para eles. É por isso que eu tenho raiva. Eu acompanho, às vezes eu estudo, eu conheço, mas eu tenho raiva de política. E sabe quem é o culpado de tudo isso? Você que está me ouvindo e eu. Porque colocamos pessoas mau caráteres lá através do nosso voto. Porque muitas vezes nós nos vendemos. Estava comentando aqui na igreja hoje. Nós temos 4 candidatos a vereador dentro da nossa igreja. 4 aqui. Mas o que o povo faz? O povo vota naquele que é lá fora. Tira o voto daquele que está dentro da igreja, que é convertido, e dá o voto para aqueles que estão lá fora. Como é que a gente quer que mude? Como que a gente quer que mude? Aqui nós temos 3 candidatos, 4, né, na verdade, e 2 já são vereadores. E um deles é o Homer japonês, ele é o vereador da igreja, a qual nós estamos apoiando, mas nós temos outros vereadores, temos o Fábio, temos a dona Neide, temos o Carlinhos agora lá do Esmeralda. E ele, o Homer, é o nosso vereador, por quê? Porque ele é o meu obreiro. E eu falei para ele: se eu apoiar você, você ganhar e você me envergonhar fazer o que é errado, eu te arrebento, japonês. Eu tiro você como obreiro. Agora, o que eu falei pro povo? O povo, eu não coloco em altar, eu não faço merchandising, eu não faço política, mas assim, irmão, se for votar, por que votar lá fora? É por isso que às vezes não muda. E nós precisamos mudar. Ele está dizendo pro policial: não defraude ninguém, contente com aquilo, contente-se com aquilo que você tem. Que possa ficar no teu coração esta palavra. Tem que haver um arrependimento, tem que haver uma mudança. Elias tirou o povo da idolatria, trouxe para Deus. João Batista está tirando o povo da religiosidade, trazendo para Deus. Nós precisamos tirar, os pastores de hoje, tirar o povo da idolatria, da religiosidade, da frieza espiritual e da apostasia. Eu espero que esta palavra tenha falado com você. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos fazer uma breve oração. Nosso Deus e nosso Pai, graças damos ao Senhor pelo privilégio e a oportunidade de poder, meu Deus, através desta live levar a palavra, o entendimento do Senhor ao coração de dezenas, centenas e até milhares de pessoas que no gravado posteriormente acompanharão esta live, porque muitos irmãos nossos estão compartilhando e a palavra está chegando no maior número de pessoas. Louvamos e glorificamos o teu nome. Sabemos que o Senhor é fiel, justo e soberano e o controle de tudo está nas mãos do Senhor. Até aqui, meu Deus, o Senhor tem nos ajudado, nos capacitado a instruir, a direcionar, a ensinar a sua palavra. Nosso Deus, eu prego, eu ministro, mas é o Senhor Espírito Santo que convence a pessoa do pecado, do juízo e da justiça. Que cada pessoa que me ouviu possa ter, meu Deus, entendido a tua palavra e que ela possa estar disposta a se arrepender, se converter verdadeiramente e se voltar para o Senhor, para a tua palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Meu Deus, cada pessoa que entrou na live, cada pessoa que está me acompanhando, onde ela estiver me acompanhando, que o Senhor toque,
que o Senhor abençoe esta pessoa. Eu oro por aqueles, meu Deus, a quem foi colocado o nome pedindo oração. Pai, eu não sei o que esta pessoa precisa, mas o Senhor sabe. Abençoa, alcança, liberta, cura, transforma, restaura, salva, converta. Pai, eu peço todo o povo em o nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, muito obrigado. Louvado seja o Senhor, glorificado seja Deus, exaltado seja o teu nome, digno seja o Senhor de toda honra e de toda glória. Pai, o nosso corpo, alma, mente, coração, espírito pertence a ti. Louvado seja o teu nome, tu és soberano. Os deuses são vaidade. Ah, meu Deus, a religião é vaidade, mas o Senhor é verdade e teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Amém. Que Deus abençoe a sua noite, que Deus abençoe o seu feriado amanhã e que Deus conceda a você uma ótima semana em nome do Senhor Jesus Cristo. 3 pessoas eu vou cumprimentar para a gente finalizar aqui, tá? 3 pessoas que nós temos já está estouradíssimo. Ribeiro, entrou alguém aí de fora da cidade, do estado? Pastor, sim, olha a irmã Cleide Benites, lá de Aripuanã. Olha aí, Cleide Benites de Aripuanã. Minha irmã, Deus abençoe a senhora, obrigado por estar nos acompanhando. A irmã Cleide Benites é aquela que sempre vem aqui. Sim, acho que ela tem parente aqui, sempre que ela vem, ela cultua comigo aqui. Obrigado, minha irmã, Deus abençoe. Rosalva, lá de Juína. Olha aí, a minha amiga Rosalva de Juína também, Deus abençoe. Homer japonês. Olha o meu vereador, Homem japonês. Que Deus abençoe a todos, acabamos aqui e até quarta-feira, se Deus assim nos permitir. Tchau, abençoados!